Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Nós estamos começando mais uma vez nossa classe bíblica online a respeito do santuário. Hoje nós, dando continuidade à nossa série, começaremos um outro assunto, um outro estudo base, para que nós façamos as conexões usando o santuário a respeito da história de Israel, a jornada, o êxodo de Cristo aqui na terra, a igreja, repetindo a liturgia do santuário, para finalmente nós falarmos da nossa vida espiritual conectada com o santuário. Um outro assunto base são as 7 festas judaicas, ok? 4 delas ocorriam na primavera e 3 delas no outono, tá bom? Então, vocês já sabem as estações, né? Nós já estudamos isso. Quais eram as semeaduras, quais eram os frutos, quais eram as colheitas, as chuvas, em que momento, em quais estações ocorriam. Então, como isso, a gente vai sempre utilizar esses conceitos, a gente vai sempre trazer um slide para relembrarmos, para conectarmos com o assunto em questão, tá bom? Então, hoje nós veremos as festas judaicas da primavera. Intencionalmente ali tem uma sementinha, né? E com a chuva, com o derramamento do Espírito Santo, essa plantinha, ela vai crescer e depois vai gerar frutos quando ela for colhida, tá bom? Então, nós vamos hoje falar as questões gerais das 7 festas, mas o nosso foco maior serão as 4 primeiras, tá bom? Então, o calendário religioso judaico, resumido através dessas cerimônias, dessas celebrações, era marcado por 7 festas. E foi um pedido de Deus, assim como Deus pediu para que um santuário fosse construído no deserto, foi um pedido de Deus com a data, com o mês, e em que consistiria a celebração. Foi designado por Deus a Moisés os detalhes dessas celebrações, tá bom? Então, cada uma dessas festas tem diversos aspectos, mas elas direcionavam a redenção, a salvação, ao processo que nós estamos estudando, né? Nós falamos a semana passada que a salvação não é um evento, é um processo, e por isso Deus vai se usar das ilustrações da agricultura, das chuvas, das colheitas, das semeaduras, e vai eh, conectar esses eventos da agricultura judaica com celebrações e festas nacionais, tá bom? E aí vão surgir, como Deus escolheu 14º dia do primeiro mês, esse dia, independente, poderia cair numa segunda, numa terça, numa quarta, quinta-feira. Mas tinha semana, né, perdão, tinha ano que caía no sábado. Então, quando caía esse 14º dia do primeiro mês, por exemplo, num, num sábado, esse feriado era conhecido como um grande sábado, tá bom? Porque coincidia o sábado do sétimo dia com o sábado daquela festa. Então, outro ponto muito importante: assim como o santuário aponta para Cristo e o que ele faz por nós, o processo dele desenvolvendo e executando o plano da salvação, né? Nós vamos ver de que todas as festas de Israel apontam para Jesus e sua atividade salvífica, tá bom? Então, feita essa introdução, nós vamos pedir a presença do Espírito Santo para que ele possa conduzir nosso estudo. Nós vamos orar agora e o irmão Tarso, perdão, vai orar por nós, por favor. Amado Deus, querido Pai, estamos aqui na Sua presença, Senhor, para aprender um pouco da Sua palavra. Ilumine o Johan para que ele nos possa nos transmitir, com a ajuda do Espírito Santo, Senhor, para iluminar nossos corações e nossas mentes, Senhor, para que nós podemos aprender essa lição e que possamos divulgar para nossas outras pessoas. Eu te agradeço em nome de Jesus essa oportunidade desse aprendizado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Muito bem. Então, feita essa introdução, como eu disse, né? Vamos agora colocar alguns textos só para despertar. Acho que todos vocês têm essa pergunta, né? Hoje nós precisamos guardar, seguir, cumprir ou celebrar essas festas, essas celebrações?
Vejam o que diz Levítico 23, 14. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes. A ideia daqui não é falar das festas, é só falar, destacar o que tem amarelo, né? Até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações, e em todas as vossas habitações. Então a ênfase aqui é estatuto perpétuo. Versículo 21. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações. Ok? Novamente a mesma ênfase. Versículo 31. Nenhum trabalho fareis, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Versículo 41. E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Então, intencionalmente tirei Levítico 23 é o resumo das festas. Então, de algumas das descrições das festas, eu extraí essas palavras-chave, estatuto perpétuo. Então, a pergunta é: o que é perpétuo e chega até as nossas gerações, né? Herança judaica, depois herança da igreja cristã. E o que não nós não devemos ou não precisamos seguir dessa liturgia, tá bom? Então, aqui, é, para contrapor essa palavra forte, porque é muito clara, a Bíblia é muito clara, Deus é muito claro, é perpétuo, é um mandamento, é um estatuto, tá bom? Não vamos dizer que está dentro do decálogo, pois não está, não foi Deus que o colocou, mas é um mandamento, por isso é um estatuto, ok? O que diz Paulo a respeito dessas celebrações em Colossenses 2, 14 e 17? Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas nossas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, entre aspas, aqui eu estou colocando aqui, né, cerimoniais, que são sombras de coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Saulo, mas aqui já Paulo, conhecia muito a respeito da herança judaica, do Pentateuco, das celebrações, de tudo. Mas ele já tinha sido convertido e ele já tinha uma visão muito clara, inspirada por Deus, a respeito de que algumas cerimônias tinham sido cravadas na cruz. Então, aqui, bem resumidamente, vamos separar, né? Existe a lei moral, que são os 10 mandamentos, e existe a lei cerimonial, onde estão as festas judaicas inseridas no que nós chamaríamos lei cerimonial. Todos esses procedimentos, os detalhes dos sacrifícios, conforme a gente resumiu o livro de Levítico, etc. Tá? Então, o enfoque, por exemplo, do versículo 15 é que ninguém vos julgue pelo que você vai comer, se você vai comer o cordeirinho da Páscoa, se você não vai comer ele, se você vai beber do suco de uva, ou dos dias de festa. Aqui não está se referindo a festas pagãs, não está se referindo a festas de celebração de aniversário, não está se referindo a festas corriqueiras nossas, está se referindo às festas judaicas. Então, o que Paulo está dizendo, e aqui está usando a lua nova, porque se referindo ao calendário judaico, que é baseado na rotação da lua em relação à Terra, né? E estes sábados, nesse mesmo contexto, nessas palavras-chave aqui, são os feriados nacionais, como eu disse, que não caíam necessariamente no sábado, o sétimo dia da semana, ok? Então, o que Paulo, e aqui Paulo vai resolver a pergunta, né? Todos esses estatutos, todos esses calendários, todas essas festas e liturgias são sombras de coisas futuras. E nós vamos entender principalmente dessas questões futuras nas 3 festas que ocorrem ou se celebravam no outono, tá bom? Porque as de hoje, as que vamos estudar hoje, as da primavera, já se cumpriram e nós vamos ver em que momento, quando e por quê, tá? Então, o que Deus queria era ensinar lições que se aplicariam com o cumprimento da vinda do verdadeiro Cordeiro,
um maior exemplo disso nós demos no estudo passado, né? Jesus é o Cordeiro Pascal e ele cumpriu ao pé da letra a data, a hora, o ano, o momento, a forma em que o Cordeiro deveria ser sacrificado, pois ele era o Cordeiro, né? Ele era o antítipo, tá bom? Então, o que que é perpétuo? A lição da parte da salvação, cujo aspecto é mostrado por essas festas. Isso deveria chegar até nós, ok? Mas nós não precisamos matar o cordeirinho, comer o cordeirinho, né? Preparar pães sem levedo, comer esses pães, etc, etc. E tudo que nós vamos ver nas festas, ok? Então, as lições são perpétuas. O, o coração, que é o plano da salvação, precisa ser compreendido por nós, adventistas, em relação a essas festas judaicas, tá bom? Mas nós não podemos ser julgados por não seguir ao pé da letra os ensinamentos, porque esses aspectos cerimoniais foram cravados na cruz. O que não foi cravado na cruz foi a lei moral. Os 10 mandamentos continuam em vigor. Jesus mesmo cumpriu todos eles. Ele disse: nenhum jota, nenhum tio dessa lei, né, passarão. Tá bom? Então isso é muito importante. Dessa maneira, os nossos amigos e irmãos de outras denominações, eles não podem usar esse versículo para dizer de que ninguém deve ser julgado por não guardar o sábado. Esse sábado aqui não é o sétimo dia, não é do decálogo, não é o quarto mandamento, tá bom? Então o contexto todo é celebrações das festas judaicas. Não está se falando da lei cerimonial, muito menos do sábado, ok? Como em algumas ocasiões, talvez vocês tenham visto alguém querendo usar esse versículo para dizer que o sábado foi abolido, que foi cravado na cruz, e ninguém deve te julgar se você guarda o domingo, sexta-feira, quarta-feira ou outro dia da semana, ok? Então, isso é muito importante, tá bom? Para nós nos situarmos, porque o coração da nossa série não são as festas, ok? Embora nós tenhamos falado um dia a respeito uma das principais festas, né, semana passada, da Páscoa, nossa ênfase será o santuário. E vejam que tão profundo é esse assunto que nós ainda estamos em estudos base, tá bom? Que vão nos permitir dar familiaridade ao que de fato vai consistir a nossa série, tá bom? Quando encerrarmos a questão das festas judaicas. Então, dito isso, precisamos saber, lembrar de que diversas facetas características das festas judaicas, é, com as festas judaicas, são abordadas por Deus. Deus pretendia o quê com essas festas? Mostrar facetas ou aspectos comemorativos, educativos e preditivos. Vejam quanta sabedoria, né, de Deus, escolhendo símbolos da agricultura, questões do dia a dia, para ensinar lições da eternidade, da salvação, da transformação do ser, de como Deus lidaria com o pecado. Então havia celebração, sim, por isso o nome é festa. Havia um ensino, uma lição que deveria ser ensinada com a prática da liturgia da festa, ok? E as festas apontavam a algo maior, por isso são chamadas de sombra. Assim como o santuário do deserto é sombra do maior, né? Do verdadeiro que está lá no céu, tá bom? Então vamos nos lembrar esses três aspectos. Não é apenas um, nem apenas dois, são os três. Então é como se a gente falasse assim, né? As festas são profecias à maneira de cerimônias ou rituais, se nós falarmos do aspecto preditivo apenas, tá bom? Muito bem. Então eu vou apresentar aqui para vocês, talvez a maioria já saiba, mas para ficar bem didático, bem ilustrativo, quais são as quatro festas da primavera. A Páscoa, estudamos semana passada, os pães sem levedo ou sem fermento, ou também conhecidos e mais conhecidos como a festa dos pães ázimos, a festa das primícias e a festa do Pentecostes, tá bom? As três festas que nós veremos na semana que vem serão as festas outonais, né, ou do outono, que são as trombetas, o dia da expiação
e a festa dos tabernáculos. Então, por que que a gente chama da primavera? Porque ocorria nos meses que ocorria a primavera judaica. Por que que chamamos outonais? Porque essas três ocorriam no outono. Não haviam festas nem no inverno e nem na e no verão, tá bom? Sumiu aqui a palavra a quarta estação, tá bom? Então apenas havia festas na primavera e no outono. Então, já tinha apresentado isso daqui, esse aqui é importante só como lembrete, tá bom? Então, esse é o calendário judaico, ok? Aqui estão no centro, em cinza mais claro, os meses judaicos, em preto, os meses ocidentais nossos, em espanhol, nesse caso aqui, né? No caso dessa figura. Aqui estão as semeaduras, né? Aqui estão as colheitas e aqui estão as datas. Então, no primeiro mês, Nissan, entre março e abril, ocorriam na sequência três festas. A da Páscoa, dia 14 de Nissan, e a dos Pães Sem Levedo, 15 a 21 de Nissan, do mesmo mês, e das primícias no dia 16. Então vejam que um final de semana super especial, dia 14, dia 15 e dia 16, ocorriam três festas, ok? Sendo que os Pães Sem Levedo duravam uma semana. Então é muito, muito importante manter isso já na memória. E fechando a primavera, né? No dia 6 de Sivan, ocorria a festa do Pentecostes, mais ou menos final de maio no nosso calendário. Quais eram as festas do outono? O dia 1º de Tisri, meados de setembro, mais ou menos, né? A festa das trombetas. Dia 10 do mesmo mês, Tisri, dia da expiação. O Yom Kippur, o dia solene do calendário judaico, final de setembro, mais ou menos. E uma semana de celebração, do dia 15 ao 21 do mesmo mês, a festa dos tabernáculos, coincidindo com as colheitas, tá bom? Das azeitonas, aqui nesse caso. Aqui, o Pentecostes ocorria a colheita do trigo, isso é muito importante, tá bom? E aqui, as três festas da primavera, é, ocorrendo as primícias, né? Os primeiros frutos, as primeiras colheitas simbólicas de trigo perdão, de cevada neste caso. Então, o que vocês precisam, entre aspas, dominar, né? O cerne, né? O resumo do resumo seria o que está aqui. Um pouco dos meses, um pouquinho das semeaduras e em quais estações se encontram essas festas. Não precisa decorar as datas, etc. Mas o mais importante é isso: o mês, né? A estação e a colheita. Então vamos lá. É, Outra questão muito importante havia nessa preparação, né, o povo era levado a pensar, a refletir na expectativa solene dessa preparação e principalmente na realização dessas cerimônias, né, essa comemoração, essa celebração que transbordava em alegria, tá bom? Então era um momento de júbilo. Essas festas sinalizavam aos adoradores, os israelitas, tanto o alto preço pago pela redenção quanto à alegria produzida pela certeza do amor de Deus. Imaginem, né? Se a gente falasse só da Páscoa, um cordeiro foi morto em substituição pelo pecador. E eles não sofreram a morte dos seus primogênitos na 10ª praga. Então, isso foi o que? Um livramento imenso no momento de angústia e a certeza do cuidado e da proteção de Deus, né? Assim como o quê? A vitória, no caso da Páscoa, sobre é, o jugo egípcio. E neste caso, e um pouco mais amplo, falando da humanidade, né, como lição que nós deveríamos aprender, a vitória sobre o pecado e sobre a morte, tá bom? Então percebam as palavras-chave, né? Redenção, confiança e em relação a essa vitória. Então vamos em frente. Agora eu coloquei as datas, tá bom? Quais são as datas? 14 do primeiro mês. Quando está escrito aqui 1, não é janeiro, tá bom? É o primeiro mês do calendário judaico. Então, 14 do primeiro mês, Nissan.
isso poderia cair não necessariamente num sábado. Então, por isso que eu coloquei não cai no sábado. Não é um sábado do sétimo dia da semana, mas se considerava sábado, entre aspas, porque era feriado. Os pães ázimos, 15 a 21 do primeiro mês, ok? Como envolvia mais de 7 dias, então poderia pegar dois sábados. As primícias é um dia fixo, ok? Dia 16, então não era um sábado. O Pentecostes, dia 6 do terceiro mês, Sivan, 50 dias após as primícias, ok? É, trombetas, primeiro do sétimo mês, caía no sábado. Décimo do sétimo mês caía no sábado. E aqui, 15 a 21 do sétimo mês, coincidindo com a última colheita, contemplava 2 sábados, ok? Então, como estão involucrados, neste caso aqui, as colheitas, e principalmente quais frutos? Os pães sem levedo ou sem fermento, os pães ázimos, coincidiam com o início da colheita da cevada, ok? A cevada e o trigo definiam o alimento, o pão, etc., do povo. Então, a cevada era colhida antes do trigo. Tá bom? Então, numa colheita inicial. Numa colheita final, se colhia o trigo, o principal alimento dos israelitas, tá bom? Então, o Pentecostes se colhia trigo. Você se lembra que nós falamos que o trigo, principalmente, né? A cevada e o trigo representam os justos? E aqui nós já damos um lampejo do que nós vamos falar, né? O que ocorreu no Pentecostes quando o Espírito Santo foi derramado? Uma grande colheita, né, de 3.000 pessoas representando que o Espírito Santo já estava atuando, ok? Para transformar as pessoas. Indo, extrapolando, não vai ser o foco do nosso estudo, né? Mas indo para a festa dos tabernáculos, coincidia nas datas com a colheita das olivas e outros frutos. As olivas, as uvas, representando, neste caso, os ímpios, tá bom? Então, Deus, na sua sabedoria, mostrando essa diferença com essas celebrações. A Páscoa. Então, vamos falar das 4 festas da primavera, ok? O que nós vamos falar aqui sobre a Páscoa, vocês já conhecem, porque já estudamos na semana passada, mas é importante fazer essas conexões, ok? Então, apenas um lembrete, né? Êxodo 12 define: aos 10 dias deste mês, do primeiro mês, tomará um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. O momento é a 10ª praga no Egito. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. Dali vem as datas que eu coloquei, de Êxodo 12, tá bom? E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, ou entre as 2 tardes, como nós já estudamos, vocês já sabem, podem facilmente explicar, ok? A conexão com Levítico, falando da mesma festa. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Vejam, o que Deus está fazendo agora, inspirando Moisés, é resgatar o livramento do Egito, né, na 10ª praga, e confirmar a data para comemorar aquele livramento. Ok? Então está aqui registrado, estamos repetindo para que em algum momento entre na nossa mente. Nós vamos, a intenção é com o tempo decorar de fato, né, a Páscoa, 14º dia do primeiro mês, tá bom? Então, tá aí. Ao final da tarde se comemorava a libertação do povo de Israel do Egito. O sangue do Cordeiro livrou o povo da morte. O sangue de Cristo nos liberta do pecado e, na verdade, o objetivo é nos libertar da segunda morte, ok? Não da primeira que você e eu em algum momento passaremos se Jesus não voltar antes. O que nos livra, de fato, pela fé, né, através da graça, é do pecado e da segunda morte. Então, a palavra Páscoa, ela vem do hebraico pechar,
que significa passar por cima. E isso tem tudo a ver com o que aconteceu naquele fatídico dia do derramamento da 10ª praga. O anjo passou por cima, viu o sinal de livramento e sua espada, né, não atingiu aquela família judaica, tá bom? Então, nós já estudamos esse texto na semana passada, muito importante relembrarmos, né? Paulo falando, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento, né, o pecado, faz levedar toda a massa, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E nós provamos pela Bíblia que Jesus morreu no ano, no mês, na hora, exatos que foram, entre aspas, profetizados por Êxodo, Levítico, a respeito do Cordeiro que viria tirar o pecado do mundo, né? É o que eu estou tentando resumir aqui. Então, a morte não entrou na casa daqueles que tinham o sinal. Por ocasião do derramamento das pragas que estão no Apocalipse, que nós já estudamos, um sinal será colocado não na porta, e sim no coração e na mente daqueles que serão chamados filhos de Deus. E esse sinal será através da aceitação da justificação pela fé, né? O sacrifício de Cristo na vida dos crentes. Esse sinal não pode ser visto por nenhum olho humano e ninguém pode dizer fulano aceitou a Cristo, ciclano, porque isso está no coração, está na mente e na intimidade de cada um. Porém, conectado com a questão do Apocalipse, né, o sinal externo dessa transformação, dessa aceitação, será a guarda dos mandamentos de Deus, ou seja, a guarda do sábado. Então vejam os paralelos que eu estou fazendo. Pragas do Egito, 7 pragas finais do Apocalipse, o sangue do Cordeiro livrou, o sangue do Cordeiro também libertará, mas qual será a parte externa que ia na porta, no portal da casa dos israelitas? Será uma decisão, um comportamento externo em relação ao dia verdadeiro de guarda, tá bom? Então, como eu disse, né, Jesus morreu exatamente como Daniel, Êxodo e Levítico prefiguravam e profetizavam, tá bom? E aqui vem talvez a parte que nós queríamos fazer há muito tempo, mas nós não poderíamos tirar do nada, né? Com qual móvel ou sacrifício ou liturgia do santuário a Páscoa se relaciona mais, se conecta de uma maneira intensa? Se não é com o altar do sacrifício, onde um cordeirinho é morto, um cordeirinho é cortado o seu pescoço, o seu sangue é derramado e ele é cozido. Exatamente os mesmos procedimentos. Ele é morto, o seu sangue é derramado e o seu corpo é cozido, né? O fogo queima o seu corpo. Então vejam que aqui o que Deus queria, e nós estamos fazendo essa conexão, é que a Páscoa ficasse entrelaçada intimamente com o altar de sacrifício. Então, Jesus é a maior representação tanto da Páscoa quanto do altar do sacrifício, ok? Porque ele derramou seu sangue, foi substituto para nós. O penitente, o pecador, chega sujo e ele sai diante da presença de Cristo limpo, perdoado, né, e aceito, e vai em paz para a sua casa. Então, essa é a parte que nós queríamos construir usando esses estudos anteriores que nós chegamos até aqui. Então, eu vou começar a usar essa figura para a gente construir essa conexão. Como que o santuário se conecta com as festas judaicas? Está aqui. A Páscoa aparece totalmente conectada com o altar do sacrifício, tá bom? A maneira de resumo. Então, parte do que nós estudamos semana passada já foi apresentado, mas está aqui a conclusão onde nós queríamos chegar. De maneira que nós podemos ir para a próxima festa. A festa dos pães ázimos. Era mais ou menos essa ilustração que tinham esses pães. Pães bem fininhos, passavam pelo fogo muito pouco, porque como era um pão bem fininho, ele já
logo ficava cozido, e ele não inchava, por quê? Porque não tinha fermento, não tinha levedo, e não poderia ter, porque isso representava uma lição, né, que Deus queria ensinar através dessa preparação desse pão, representava o pecado, ok? Onde está a instauração como estatuto perpétuo que Deus disse ao povo de Israel? Êxodo 12, 15 a 16. 7 dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o sétimo dia, aquela alma será cortada de Israel. Vejam quão solenes, né, são as palavras, quão detalhados são os estatutos que Deus definiu. Eles precisavam refletir a respeito da vida em escravidão que o povo levou no Egito. Nós precisamos refletir a respeito da nossa vida de ignorância e de pecado no Egito nosso espiritual, tá bom? É, não há nenhum problema se a gente escolher aquela mesma data, se a gente preparar um pãozinho, não há nenhum problema, ok? O que estamos dizendo que é não precisa. O mais importante é aplicar a lição a respeito de o que é deixar no passado o pecado e nascer para uma nova vida, né? E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao sétimo dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão que cada alma houver de comer, isso somente aprontareis para vós. Então, o coração aqui é refletir a respeito do que o pão sem pecado, né, um alimento físico, pode fazer em reflexão pela vida espiritual do israelita. E neste caso, nós cristãos, entendendo a mesma lição. Levítico 23, versículo 6, diz o seguinte: E aos 15 dias deste mês, que é o primeiro mês, né, ou seja, é um dia depois da Páscoa, é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. Esse é, essa é a instauração desta festa no livro de Levítico. De novo, né? Conectado com o Êxodo, né? E está totalmente conectado com a Páscoa. E agora nós vamos para a aplicação. Qual foi o cumprimento da festa dos pães ázimos? João 6, 50 e 51 vai dizer o seguinte: Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo. Quem está dizendo isso? Jesus. Que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então percebam que a Páscoa apontava para a morte de Jesus. Os pães ázimos estão apontando para quê? Para o corpo de Cristo, como um pão vivo. Obviamente, não é uma linguagem literal, nós não precisamos comer, e é impossível, Jesus já ressuscitou, já foi para o céu, é impossível comer do corpo de Cristo. É uma lição espiritual. Como é que nós comemos, espiritualmente falando, o corpo de Cristo? Em outros textos da Bíblia, ele mesmo vai dizer que as suas palavras, né, a Bíblia é o que nos alimenta. Jesus é o Verbo encarnado, né? É Deus em pessoa. E a sua palavra é a revelação do caráter de Deus. Então, a conexão entre a palavra dele, né, e o seu ser é intrínseca, de maneira que o seu sacrifício, né, o seu corpo, a sua morte, a sua, a sua atitude em vida como pão vivo, né, nos ajudam a entender de que nós precisamos seguir o mesmo exemplo de Cristo enquanto vivo. Qual foi o maior exemplo de Cristo? A dependência em relação ao Pai, o relacionamento e comunhão com Ele, a missão que ele tinha, né? O amor ao próximo, o desprendimento e uma vida perfeita, ok? Então, esses são elementos que ele quer
ensinar para nós através do seu exemplo, tá bom? Então, vejam que a questão do pão, né, também está conectada com uma história muito conhecida que vocês sabem, que é o derramamento do maná, né? O pão que alimentou o povo de Israel por 40 anos. Deuteronômio 8:3. E te humilhou, Deus falando para Israel, né? E te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão. Está, na verdade, essa é a versão original daquela que Jesus depois diria no deserto da tentação, né? Vencendo a Satanás, ele diria: não só de pão viverá um homem. O que que Deus está querendo ensinar aqui? Não só do alimento físico viverá um homem. Mais do que ter fome do nosso alimento físico, nós deveríamos ter fome da palavra de Deus. Você já passou por isso? Antes do seu café da manhã, você já realizou o seu culto? Você já tomou café da manhã sem realizar o seu culto? Você já sentiu falta de ter aberto a palavra de Deus antes de você se alimentar fisicamente? Essa é a lição que Deus queria ensinar para o seu povo e para nós também no nosso dia, né? Mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Porque de fato, né, se nós nos alimentarmos com a palavra de Deus, a nossa mente, né, a nossa espiritualidade vai estar suprida, né, as suas necessidades, e nós vamos encarar o alimento material físico, que pode ou não ser escasso, de uma outra maneira, né, com os olhos da fé. Nós vamos degustar da bênção que é o do alimento físico com alegria, né? E não necessariamente por necessidade. Então, com gratidão, nós vamos orar e agradecer pelo pão físico. Mas mais importante do que o pão físico, o que Deus está dizendo é: não só de pão viverá o homem, e sim de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Jesus parafraseando Deuteronômio 8:3. Ok? Então, a maneira de resumo, né? Os 15 dias do mês, né, de Nissan, e durante 7 dias se celebrava esta festa. O fermento deveria ser excluído, o pecado deve ser excluído das nossas mentes, dos nossos corações, da nossa vida, tá bom? E qual é a aplicação? Qual é o cumprimento, né? Qual é o aspecto preditivo desta festa? É Jesus, o pão da vida, um pão puro, um pão sem pecado, um pão sem levedo, sem fermento, ok? É, um outro detalhe que nós poderíamos explorar bastante, né? Mas de forma resumida, esse pão sem fermento, ele descansou no sepulcro exatamente um dia depois da Páscoa, exatamente um dia depois da sua morte. E não é coincidência, tá bom? Então, como nós dizemos na aula passada, né? O corpo de Cristo, fisicamente e espiritualmente, não tinha pecado nenhum. Então, ele nem sequer iniciou o processo de putrefação ou outro processo biológico que é muito comum, né, dos seres que morrem, tá? Então, o corpo de Cristo, mesmo inerte e morto no dia de sábado, ele descansou, ele ficou sem pecado, sem mancha, sem impureza, sem qualquer coisa que pudesse degradá-lo, ok? Então, esse é o cumprimento do, da festa dos pães ázimos. Então, aqui eu coloquei também, é, deveria estar na Páscoa, eu acho que passei batido aqui, tá? Mas depois vocês consultam. Está aqui o texto, o tipo, o texto que reforça que o antítipo foi cumprido, tá bom? Acho que passei batido esse slide quando nós fechamos a Páscoa, tá? Mas no caso dos pães ázimos, nós vamos falar aqui. Está aqui a instauração, né, em Levítico da data, do dia do mês, como sábado cerimonial, e o cumprimento, né, ou antítipo, o aspecto preditivo dessa festa está no mesmo dia desse mesmo mês, né, quando Jesus
foi sepultado e ele morreu, tá bom? E ele descansou no dia de sábado. Deuteronômio 16:4, né? Aqui está dizendo, não se verá levedo contigo no teu território, nas tuas casas por 7 dias. Isso se aplica o cumprimento desse versículo está em 1 Coríntios 5:7, né? Que nós lemos, alimpai-vos, pois, é, do levedo velho, para que sejais massa nova, tá bom? Sem levedo, pois, porque nossa Páscoa é Cristo Jesus. Então, tá ali o Antigo e o Novo Testamento se cumprindo, o antítipo se encontrando com o tipo, tá bom? Qual móvel do santuário se conecta com os pães ázimos, com a festa dos pães ázimos? O- a própria ilustração está nos mostrando, né? A mesa dos pães, que eram também sem levedo, se conectam com a festa dos pães ázimos, de maneira que as mesmas lições que nós estamos extraindo dessa festa, né, de simbolicamente retirar o pecado através da palavra de Deus, da comunhão com Cristo, nós podemos entender quando nós olhamos para os símbolos, para os materiais, para as formas que se encontram descritos na mesa dos pães, tá bom? Então, de maneira que aqui nós, embaixo da mesinha dos pães, né, dos 12 pães, nós podemos colocar a festa dos pães ázimos, ok? E então estamos construindo nossa conexão das festas com o santuário. Vamos adiante. Próxima festa. No dia seguinte, depois da festa dos pães ázimos, ou 2 dias depois da festa da Páscoa. A festa das primícias. Primícias representam primeiros frutos, né? Primacia, primogenitura, principal, são sinônimos. Aqui está o versículo que define a instauração dessa festa. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando verdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Esse molho é o quê? É um feixe, um grupinho de espigas, né? é, Amarradas, e esse pedacinho, né? De cevada, de trigo, deveria ser apresentado ao sacerdote. Depois, para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão até o dia seguinte, ao sétimo sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. Na verdade, esse versículo está conectando duas festas. A festa das primícias, aqui, primícias apresentadas ao sacerdote, um dia depois da festa dos pães ázimos, e 50 dias depois, passados o sétimo dia dessa movimentação, dessa apresentação ao sacerdote, ocorreria a oferta de uma colheita mais abundante, e aqui se define a festa do Pentecostes, tá bom? Então, uma conexão entre festas aqui. Qual é a aplicação, qual é o cumprimento dessa festa? Que ocorreu no dia depois da morte ou sepultamento de Cristo, né? Primeiro, a Páscoa ocorreu na sexta-feira. Se cumpriu a Páscoa com a morte de Cristo, o sacrifício do Cordeiro. O sábado se cumpriu com os pães ázimos, onde o corpo de Cristo descansou. E no domingo, Jesus ressuscitou como primícias dos que dormem. Vejam, mas fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ou seja, representando o grupo de pessoas que depois da primeira morte, né, a qual o pecado não tem como consequência, né, o seu efeito. Então, Jesus representa o principal, né, representante daqueles que ressuscitarão. Por isso é chamado de primícia.
dos que dormem. Porque assim como a morte veio para um homem, também a ressurreição dos mortos veio para um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então aqui vejam que maravilhoso, né? Já se conecta, inclusive, com o dia da segunda vinda de Jesus, onde os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E ambos os grupos, né? Aqueles que já ressuscitaram, Moisés, aqueles que ressuscitaram quando Jesus ressuscitou, né? Porque a Bíblia comenta isso, e, e os que ressuscitarão quando Jesus voltar, são o grupo representado pelos salvos que passaram pela morte, pela primeira morte, mas a segunda morte não terá efeito, e todo esse grupo é liderado, entre aspas, pelo principal, pelo primordial, pelo primeiro, pela primícia, que é a ressurreição de Cristo, tá bom? Então, a maneira de resumo aqui, né? Aos, no 16º dia do primeiro mês, se apresentava um molho. A pessoa ia e pegava um grupinho de espigas, as amarrava e apresentava para o sacerdote. E vocês vão se maravilhar quando nós falarmos de Cristo, né, seguindo a liturgia do santuário, o que Cristo fez e quem é o sacerdote ao qual ele apresentou a sua vida, né, a sua vida ressuscitada nesse caso, entendida da maneira correta, né, nesse contexto aqui da festa das primícias, tá bom? Diante de quem ele se apresentou, ok? Então, a ressurreição de Jesus é a primícia principal, primordial, em representação a todas as demais que ocorrerão. E Jesus ressuscitou exatamente no 16º dia do primeiro mês, do mês de Nissan, como primícia, representação dos que dormem. Porque a morte que nós conhecemos é comparada como um sono, né? Por isso nós estamos colocando aqui dos que dormem. Então, aqui o texto com o tipo, as primícias serão oferecidas, tá bom? 1 Coríntios, Cristo ressuscitou no terceiro dia, exatamente como mostrado em Levítico. É, o sacerdote movia um feixe, tá bom? Tá aí, o meu corretor está me ajudando aqui. Depois eu vou corrigir isso aqui. Então ele movia isso apresentando ao sacerdote. E aqui no mesmo dia em que Jesus ressuscitou, a Bíblia comenta de que muitos santos ressuscitaram, ok? Então aqui nós vemos uma primeira apresentação dos primeiros frutos de vidas salvas, transformadas e prontas para irem para o céu, como foi esse o caso, tá bom? Em qual local do santuário ocorriam rituais ou ritos referentes ou conectados com a festa das primícias? Aqui é interessante porque aqui nós vamos para a pia, porque a água representa não só a limpeza, né, das mãos que estavam talvez com algumas gotículas de sangue do sacerdote, mas a água representa aqui a renovação, tá bom? A vida que pode ser trazida através daquela planta ou plantas que recebem água. Então aqui a água representa a ressurreição. Dessa maneira, nós já podemos colocar nessas festas que estamos construindo conectadas com o santuário, a Páscoa no altar do sacrifício, os pães ázimos conectados com a mesa dos pães e a festa das primícias conectadas com a pia, ok? Símbolo de ressurreição, tanto a água da pia quanto a ressurreição de Cristo. Muito bem. A última da festa que nós vamos estudar hoje, a festa do Pentecostes, a última das festas da primavera. Intencionalmente coloquei essa figura, por quê? Porque, não sei se vocês lembram do texto anterior, 50 dias depois dos 7 dias da festa das primícias, né, dos pães asmos, também com uma segunda colheita agora, ocorria a festa do Pentecostes, tá bom? Onde o nome mais, né, que nos faz trazer à memória
por essa palavra Pentecostes é o que ocorreu de fato relatado em Atos, né, capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo, ok? Então vejam aqui o texto que instaura essa festa, pedido de Deus a Moisés. Até ao dia seguinte, ao sétimo sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de alimentos, ou seja, uma colheita maior. Não é só um feixe, não são as primícias dos primeiros frutos. Já o fruto madurou, a chuva serôdia caiu, e então pode ser apresentado uma quantidade mais abundante de trigo, né, de justos sendo apresentados ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de dízimas de farinha serão. Levedados se cozerão, primícias são ao Senhor. Ok? Qual é o cumprimento? Creio que você já acertou, né? Enquanto eu estava comentando do dia do Pentecostes. Atos capítulo 2, versículos 1 a 4. E cumprindo-se o dia do Pentecostes. Em que aspecto cumprindo-se? Na data exata, 50 dias depois, ok? Da festa das primícias e da festa dos pães ázimos. Estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Vejam que interessante, nada é coincidência, né? Aqui é o plano da salvação em execução. Isso, de novo, é uma prova que o inimigo não tinha poder nenhum para afetar é, o plano de Deus na execução dessa aplicação das festas e cumprimento delas, né? No dia em que a festa do Pentecostes era celebrada, estava sendo derramado o Espírito Santo. E aqui cabe aquele comentário, né? É, os 490 anos determinados para o povo de Israel ficaram no passado, com a morte de Estevão. Então, aqui nós já estamos falando de uma igreja apostólica, de uma igreja cristã. Nós não estamos falando mais do povo de Israel. Por isso que nós podemos dizer, se o Pentecostes se cumpriu depois dos 490 anos, nós já estamos falando de que as aplicações das festas judaicas vão além do povo de Israel e vai até os dias da igreja cristã. Se isso ocorreu com Pentecostes, imaginem as próximas festas que nós estudaremos na semana que vem, tá bom? Então, assim como eu fiz aplicações não para o povo judeu, né? Páscoa no Egito, libertação. Nós estávamos no Egito, o sangue de Cristo, pela fé, nos liberta do nosso passado antigo do Egito. Mesma coisa. Nós precisamos individualmente, né, apresentar um primeiro fruto diante de Deus, diante do sacerdote, assim que nós aceitamos a morte e sacrifício de Cristo e que reconhecemos que ele ressuscitou. Um tempo depois, recebida a chuva serôdia, com uma intensidade maior, o Espírito Santo será derramado na nossa vida e nós precisaremos gerar frutos maiores do que aqueles primeiros, quando nós reconhecemos, vivemos o primeiro amor em Cristo Jesus, tá bom? Então, tudo está amarrado, né? Israel, igreja cristã, Jesus e nossa vida espiritual. Então, até ao dia seguinte, ao sétimo sábado, contareis, está repetindo, né, parafraseando o mesmo texto, oferecereis nova oferta de cereais ao Senhor. Cereais que representam justos. O Pentecostes representa o envio do Espírito Santo após a ascensão de Cristo. Você se lembra, não foi em vão, né? Jesus, quando em João 17, se não me engano, ele diz: é necessário que eu vá para que o Consolador venha. O Consolador não poderia vir a esta terra se Jesus não fosse. Era necessário que Jesus estivesse lá para que então o Espírito Santo fosse enviado. E não
na ordem inversa, tá bom? Porque o seu espírito foi soprado, como diria Ellen White, né, na, na vida desses apóstolos e o milagre da pregação do evangelho foi feito para muitos cristãos naquele tempo, tá bom? Então, como eu disse, né, exatamente 50 dias depois das oferendas das espigas, né, ou feixes movidos, o Espírito Santo foi derramado, vinculado com a realização histórica da festa do Pentecostes. Qual foi a colheita que ocorreu? Se você for olhar para a mensagem, né, poderosa de Pedro, 3.000 pessoas num único dia entregaram sua vida a Cristo. Até na questão do número de pessoas, né? Uma colheita menor quando Jesus morreu, ressuscitou, né? O remanescente, né? Os discípulos depois de terem passado pelo desapontamento representam junto com os que ressuscitaram e foram junto com Cristo para os céus, né? O primeiro feixe sendo apresentado e 50 dias depois um feixe maior, uma colheita mais abundante é apresentada para Deus, né? Tudo se cumprindo. E aqui também, a maneira de resumo, né? Aqui está o texto do tipo, a descrição do tipo, e aqui está o cumprimento em Atos, tá bom? O encontro em Jerusalém, é, e o derramamento do Espírito Santo. A festa da colheita, né? Os primeiros frutos, e aqui as 3.000 pessoas entregando sua vida a Cristo por obra do Espírito Santo, ok? Então está aí registrado. Qual é o local ou móvel ou liturgia do santuário que está conectada com a festa do Pentecostes? A resposta está sendo dada a cada pergunta que a gente apresenta nesse slide, né? O fogo do candelabro, do candeeiro, né? Ele iluminava o lugar santo por efeito do azeite, que representa o Espírito Santo. Se na festa do Pentecostes foi derramado o Espírito Santo, né? Nós vemos aqui que a conexão é maravilhosa, é intrínseca, é inseparável, né? Entre os ensinos da festa do Pentecostes, né? Nós precisamos clamar, pedir, nos prepararmos para receber o Espírito Santo. Quando nós olhamos para o candelabro, precisamos lembrar, nós precisamos ser luz, precisamos gerar fruto, não pelo nosso esforço, não por obra própria, não salvação pelas obras, e sim por ação do Espírito Santo na nossa vida. A luz, o testemunho, o exemplo, né? Nós refletindo, aprendendo a refletir o caráter de Cristo como testemunho vivo de que o Espírito Santo, né, seu Santo Espírito está trabalhando em nós, ok? Sempre conectado com aquela questão, né? Uma primeira entrega, uma chuva temporária. Uma última entrega, depois de um processo, não se limita a dois eventos, né? Um processo de santificação, nós geraremos muito fruto pela ação do Espírito Santo sendo derramado na nossa vida. De maneira que nós conseguimos colocar a festa do Pentecostes em cima do candelabro. Ok? Nos aguardam as festas do outono. Qual compartimento do santuário será o enfoque das festas do outono? Se não a parte final da liturgia do santuário. Então vejam aqui que se todas essas festas já se cumpriram na morte, sepultamento, ressurreição de Jesus, derramamento do Espírito Santo, representando a Cristo Jesus, né? No caso do Pentecostes, o que dizer do aspecto preditivo das festas que nós estudaremos na semana que vem? Não percam, tá bom? Tudo isso conectado com a Arca da Aliança, o dia da expiação, né? Etc, etc. E o desfecho final da liturgia do santuário para a eliminação final do pecado. Que Deus nos abençoe para que nós continuemos essa série, nós compartilhamos esse conteúdo e esse conhecimento faça sentido na nossa própria vida, né? Para nós refletirmos a respeito das
aplicações espirituais de um plano da salvação que precisa ocorrer na nossa vida, né? Aplicações perpétuas, eternas, que ano a ano nós precisamos lembrar, né? Tá bom? Com esse convite, com esse apelo, nós vamos fazer uma oração nesse momento. Querido Pai, nosso bom Deus, Senhor, te agradecemos por mais uma vez ter a oportunidade, o privilégio de compartilhar as tuas sagradas verdades. Obrigado, Senhor, pela sabedoria, pelo pedido feito a Moisés para transmitir lições maravilhosas a respeito da salvação e que chegam até os nossos dias. Obrigado pela certeza desse cumprimento e o cumprimento faltante em relação às festas que nós estudaremos na semana que vem. Que esse Santo Espírito que tocou nosso coração, ao momento de nós entregarmos nossa vida a Cristo, possa continuar tocando a nossa vida. Nós clamamos e pedimos a Sua presença na nossa vida, é, pedindo perdão pelos nossos pecados e pedindo que esse Espírito possa nos transformar e nos cobrir com a justiça de Cristo. Abençoe esses estudantes, alunos que estão conosco, aqueles que assistem esses conteúdos posteriormente, que todos sejam tocados por esse Espírito também. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.